Durante a solenidade de posse do industrial Mário César de Aguiar na presidência da Fiesc, tive a oportunidade de conversar com o vice-presidente regional da OIE, a Organização Internacional de Empregadores, com sede em Genebra, na Suíça. Alexandre Furlan, que é catarinense, falou sobre as relações de trabalho no Brasil sob a égide da CLT. Bom, eu acredito que ela tenha representado um gargalo nos últimos anos, na medida em que ela é uma legislação que foi forjada na década de 40 do século passado, quando o Brasil era um país eminentemente rural, começava a industrialização, nós tínhamos 80% da população morando no campo e 20% nos grandes núcleos urbanos. Hoje isso se inverteu e ao longo desses 70 anos nós acabamos encontrando uma CLT que se transformou numa legislação tamanho único que tratava igualmente os desiguais, porque o Brasil é muito heterogêneo. Os debates que tivemos foram acalorados, foram longos, acho que demoraram praticamente 10 anos até que nós tivéssemos encontrado o rumo de uma reforma trabalhista que pode dizer que mudou substancialmente a forma de gerir as relações de trabalho no Brasil. Por quê? A partir do momento que ela privilegia a negociação coletiva, que ela privilegia o acordo entre as partes envolvidas, entre trabalhadores e entre empregadores, você começa a atentar muito mais para essas especificidades de cada estado, de cada segmento de trabalhadores e profissional, e com certeza nós vamos temos hoje uma legislação que está mais adequada à modernidade das relações de trabalho. Por exemplo, a nossa legislação não contemplava o home office, que é o trabalho em casa, que hoje é muito frequente, inclusive em organismos públicos. Ela não contemplava a questão da terceirização, na extensão que a terceirização hoje é utilizada nas cadeias produtivas. Então ela veio trazer muitas modificações. E claro que muitas modificações trazem no seu bojo muitas discussões. Algumas dessas modificações geraram polêmicas. A principal delas foi a extinção da contribuição sindical obrigatória. Então, hoje em dia, quem sobreviverá serão aqueles que puderem, que os associados ou que os sindicalizados enxerguem valor no serviço que prestam. Você só é sócio de um clube se o clube te traz uma condição de você ser feliz naquele clube, senão você não vai pagar mensalidade. E a mesma coisa é assim. Então, as discussões permearam essa questão da sustentabilidade dos sindicatos, da modernização efetiva das relações de trabalho numa legislação defasada de 70 anos, talvez por isso tantos embates, mas ela já começa a dar mostras das suas mudanças. Por exemplo, o número de acordos aumentou muito, o número de ações trabalhistas diminuiu em mais de 40%, nós éramos o país com o maior número de ações trabalhistas do mundo. Então eu acredito que para ela se consolidar ainda vão uns 2 anos, mas ela, sem sombra de dúvida, melhorou muito as relações de trabalho no Brasil. Não obstante as melhorias verificadas, Furlan ainda considera a legislação trabalhista brasileira muito aquém se comparada com a de países desenvolvidos. Inclusive o Brasil talvez seja um dos únicos países do mundo que ele alçou a um patamar constitucional todos os direitos trabalhistas, está tudo lá no artigo 7º, isso não foi suprimido pela legislação. Então a legislação brasileira ainda é protecionista em relação a outras legislações do mundo. Na Europa, especificamente, a Espanha, a Itália e a França remodelaram as suas relações de trabalho, as suas leis trabalhistas também, justamente por enxergarem que a legislação trabalhista ela tem que balançar os direitos dos trabalhadores com a competitividade empresarial, com a capacidade que as empresas têm de competir num mercado tão difícil. Então, assim, nem tanto ao céu com os direitos, né? Mas um equilíbrio entre direitos e obrigações de ambas as partes para fazer com que a empresa consiga gerar os empregos e o trabalhador consiga exercer a sua profissão. Então, em relação ao mundo, estamos mais atrasados que os Estados Unidos e que alguns países da Europa. A China, hoje, ela começa, por pressões, a estimular alguns direitos trabalhistas. Isso vai ser muito importante porque o mercado de trabalho na China daí ele vai se tornar mais consistente também. Mas assim, estamos num meio termo, eu diria, em termos de modernidade. Estamos saindo do atraso e estamos caminhando para uma modernidade que, ao longo do tempo, quando se consolidarem essas mudanças que ocorreram agora, talvez nós possamos dar um pulinho num patamar um pouquinho mais próximo daquilo que é a liberdade que existe hoje de contratação em países mais avançados. Também conversei com o Furlan sobre outro grande desafio brasileiro nas relações de trabalho:
como preparar os nossos profissionais para atuar na era da quarta revolução industrial que estamos embarcando agora. Quando eu tinha 12 anos, comemorava-se o Sesc Centenário da Independência do Brasil, 1972. E eu lembro que naquela época tinha uma musiquinha que dizia: esse é um país que vai para frente, oh, oh. E aí vinha uma voz na televisão, que acho que já era do Cid Moreira naquela época, que dizia: mudaremos o Brasil pela educação na próxima década. Se passaram já mais de 40 anos, 46 anos, e nós não vimos essa evolução. É óbvio que qualquer país que queira se desenvolver, vamos dizer, no compasso do mundo mais industrializado, precisa melhorar a sua educação. Isso aí parece assim, ser um discurso até demagógico, mas é que a promessa vem governo após governo e a educação do Brasil não melhora. Não adianta por exemplo, esses tempos atrás eu fui entregar títulos de mecânico industrial, de conclusão de curso de mecânico industrial do Senai. Um curso de 1 ano e meio, mecânico industrial. Estavam todos empregados com salário médio que variava entre 4 e 6 mil reais. E eu dava aula na Faculdade de Direito lá no Mato Grosso, há um tempo atrás, e todos os meus alunos recém-formados estavam procurando emprego e aqueles que conseguiam ganhavam 2 mil reais. O Brasil quer dar foco no canudo universitário. O Brasil tinha que fazer que nem a Alemanha. O Brasil tinha que solidificar o seu estudo técnico, o nível médio bem feito, para que você tivesse bons profissionais, para que a nossa produtividade no trabalho não fosse 5 vezes menor que a de um americano, 4 vezes menor que a de um coreano, 3 vezes e meia menor que a de um alemão, menor que a de um argentino. Quer dizer, que nós só fôssemos superiores em termos de produtividade no trabalho a chinês e a indiano, porque eles têm mais de 1 bilhão de pessoas. Então você tocou num ponto que é um ponto fundamental. Se o Brasil quiser participar dessa evolução da indústria 4.0, da inteligência artificial, das mídias, que é você educar melhor a sua população. E nisso nós temos que louvar, diga-se de passagem, o Sistema S, um Senai que tem mais de 2 milhões e 400 mil matrículas todo ano e que já formou mais de 60 milhões de trabalhadores ao longo da sua história. Então, assim, dinheiro bem aplicado em educação é dinheiro que retorna para a nação, eu diria.